E olha, Goiás teve um crescimento de 7,7% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2025, isso comparado com o mesmo período do ano anterior. Eu estou aqui no estúdio com o superintendente de Estudos e Projeções Macroeconômicas do IMB, que é o Sávio Luan da Costa. Ele vai contar um pouquinho mais para a gente. Eu queria já começar, doutor, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Obrigado. Questionando o que influenciou, né, esse resultado. Bem, boa tarde. A economia goiana já vem de uma sequência de crescimento econômico bem positivo nos últimos anos, especialmente nos últimos 5, 6 anos. Então, o crescimento apresentado neste início de 2025 está inserido dentro desse contexto, marcado pela retomada do crescimento econômico de Goiás, devido a uma série de medidas que foram adotadas nos últimos anos, que envolve toda a reorganização do Estado, com ajuste fiscal, uma série de políticas voltadas para a melhoria da infraestrutura, qualificação da mão de obra. Então, somente entre 2019 e 2024, a economia goiana já acumula 20% de crescimento, ao passo que o Brasil, no mesmo período, cresceu por volta de metade disso. Então, esse crescimento apresentado no primeiro trimestre de 2025 apenas vem para dar continuidade a esse processo de crescimento econômico que já vem sendo observado, e especificamente em 2025, liderado pela agropecuária. A gente viu aqui que a agropecuária teve uma alta de 17,4%. Teve também a questão da indústria, né, que cresceu 1,6%, e o setor de serviços, que apresentou um recuo de 0,6%. Tem a questão das políticas públicas também, né, doutor? Sim. O setor da agropecuária, especificamente, que inclui tanto a parte da produção agrícola quanto o abate de animais, ele vem apresentando esse crescimento de 17%, mas em relação à produção de grãos, que é a atividade mais importante, é um crescimento de 20%. Esse crescimento irá representar aí um recorde de produção na produção de cereais em Goiás, consolidando o estado como o terceiro maior produtor de grãos do Brasil, atrás apenas de Mato Grosso e Paraná. Em relação à indústria, o crescimento de fato foi ali 1,6%, um pouco menor, mas dada a natureza da indústria, que é um setor muito importante para a economia goiana, esse pequeno crescimento já representa muita coisa, né? Em relação ao serviço, ele acabou sendo negativamente impactado pelo comércio nesse primeiro trimestre, mas a expectativa é de que ao longo do ano o setor consiga se recuperar e encerrar aí com um bom crescimento econômico também. Ou seja, podemos considerar que é um bom momento para a economia? Sim. Especificamente nesse primeiro trimestre, que já são 7,7% de crescimento econômico, nós temos um contexto bem promissor, uma vez que o Estado apresenta um crescimento que é mais do dobro do que o brasileiro nesse primeiro trimestre e uma inflação um pouco abaixo, né? Ou seja, nós temos 2% de inflação acumulada no ano, enquanto o Brasil já acumula 2,75%. Então, essa junção de fatores, ou seja, o PIB crescendo mais do que o dobro do Brasil e a inflação abaixo, faz com que 2025, de fato, tenha se iniciado como um ano muito promissor para a economia goiana. A gente acompanhou agora há pouco a reportagem da Isabela falando dos preços, né? Com isso, tem a questão da soja, também essa questão da agropecuária. Aí o brasileiro, também o goiano, pode esperar que dê uma reduzida em alguns preços? A inflação hoje talvez o principal ponto de atenção para as famílias goianas. Em relação à inflação que o goiano verifica no seu dia a dia, ela também está inserida dentro de um contexto nacional e mundial, inclusive. Então, por exemplo, o preço do café ele tem subido no mundo todo, não é só no Brasil. Então, ainda assim, como eu falei, nós temos uma inflação menor do que a brasileira, embora ainda não seja ideal, 2% acumulado no ano. A nossa expectativa é de que encerramos o ano com uma inflação ainda um pouco abaixo da brasileira e a economia cada vez mais aquecida.
Isso é algo bastante distinto do que ocorre no resto do país, uma vez que a economia brasileira até já vem dando sinais de arrefecimento, com o mercado esperando um crescimento aí entre 2% e 3% apenas. Agora, Sávio, com esse cenário positivo, podemos dizer, inclusive, também que esse é um bom momento para investimentos, para até abrir uma empresa nova? Sim. Os dados de abertura de novas empresas em Goiás têm mostrado uma evolução bastante surpreendente também esse ano. E isso, naturalmente, impacta no desempenho do mercado de trabalho. Os últimos dados do Ministério do Trabalho mostram que Goiás abriu 14 mil novas vagas de emprego agora em abril de 2025. Essas 14 mil novas vagas de emprego se juntam aí a mais de 1.630.000 goianos que hoje possuem carteira assinada, sendo de longe o maior número de trabalhadores formais na história do Estado. Então, realmente, esse é um cenário positivo e, claro, que a gente tem que comemorar, né? Superintendente de Estudos e Projeções Macroeconômicas do Instituto Mauro Borges, Sávio Luan da Costa, muito obrigada pelas informações, pela presteza, por ter aceitado o nosso convite. Sempre bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado, eu que agradeço. Estamos à disposição. Ótimo final de semana.